divulgar, né, para as pessoas que não puderam assistir, tá bom? Gostaria de começar, então, agradecendo a sua presença aqui. Com certeza é um dos palestrantes que muito me alegrou por aceitar primeiro o convite, né? E após uma aula, eu como professor, eu sei que é cansativo, é desgastante emendar uma palestra, realmente você tem que estar disposta para fazer isso. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui desde já, tá bom? E a palavra está contigo agora. Bom, então, meu boa tarde aqui a todos os presentes, todos e todas. Daniel, né? Você sabe que para mim é um prazer estar aqui. Eu acho muito bacana a sua iniciativa, ainda mais quando você me disse que era professor substituto. Então, eu acho que é porque a gente olha que não é comum, né, ter esse tipo de iniciativa, então você já está aí vestindo a camisa aí da universidade. E eu acho que é isso, né? A gente nem sempre vai encontrando o caminho da licenciatura ou o caminho do que a gente gosta de fazer da maneira mais fácil. Eu posso te dizer, você viu aquela entrevista com o Antônio, né? Que a minha formação também Sim, foi sim. toda torta. Eu sou do tipo de pessoa que começa a fazer uma coisa e gosto e vou, mas enfim, eu posso dizer que aí um bom tempo eu me encontrei na parte do ensino, da licenciatura, e aí a gente vai acumulando um pouco de experiência e os interesses também, e é basicamente isso aqui que eu quero ver se eu compartilho com vocês. Quem viu aqui o meu resumo, né, que a gente ficou pensando o que a gente poderia falar nessa conversa aqui com vocês, estudantes de química, eu imagino, né? Alguns de licenciatura, talvez outros sejam do curso. Como é que você falou, Daniel? É tecnológico? Não, é Então, aqui tem muita gente no laboratório de pesquisa também aplicado. Tem até pessoa da engenharia de alimentos que está aplicada, assistindo. né? Mas Sim. qual é o nome do curso? Tem curso de engenharia de alimentos e tem de licenciatura em química. Ah, tá. Eu pensei que Tá? era um Tem outro gente da curso de farmácia também, química. se eu não me engano, eu vi algumas aqui da farmácia também. Ah, beleza. A Juliana está confirmando aí que ela é da farmácia. Então, gente, então esse papo vocês, né, estão aqui, devem ter lido ali um pouquinho do resumo. Eu estou aqui como uma proposta de discutir um pouco com vocês as ideias, né, os estereótipos que a gente tem um pouco do cientista, um pouco não muito, e a ideia desse seminário aqui, que eu pretendo dar um espaço para a gente poder conversar depois, embora eu seja uma pessoa que fale muito, seria para a gente tentar desconstruir algumas coisas. Eu, como vocês estão podendo ver, né, a, a minha descrição, eu sou uma mulher negra, né, estou aqui de óculos de leitura, porque hoje em dia já não dá muito mais para ler sem esse óculinho, e quero compartilhar com vocês algumas das minhas reflexões a esse respeito, a como vários grupos são excluídos dentro da área da ciência, e principalmente voltado para a questão racial e um pouco, acabou ficando um pouco, porque a gente não dá conta de tudo, falando um pouco também da questão do gênero, né, que está cada vez mais forte, o movimento de meninas e mulheres na ciência. Então, eu preparei uma apresentação que eu quero compartilhar com vocês, e eu não sei se eu vou conseguir, porque hoje muita coisa não estava dando muito certo, mas eu vou ver se eu consigo. Professor, se quiser, você pode até me encaminhar, pode mandar pelo WhatsApp web, que eu compartilho a tela, quer? Ah, eu adoraria. Ih, mas Ah, aí a então, gente vai demorar um pouquinho, né? Espera aí, deixa eu fazer tá. aqui. Quer que eu possa mandar para o teu e-mail? Pode mandar. É Posso, porque rápido, eu já pode. tenho aqui no meu e-mail, é só repassar do meu e-mail. Ah, mas eu não sei se eu tenho esse e-mail. Não, acho que eu tenho sim. Peraí. Né? Porque já está no e-mail, já fica fácil. É assim. Ah, eu vou adorar. Espera aí. Encaminhar. Fala aí, qual é, Daniel? Daniel?
Ele mandou no chat, professora. Ah, Só, peraí. copiar e colar aí. Tá, Daniel deixa eu ver Garcês. aqui. Eu Peraí, tava com o deixa eu ver. microfone fechado. Oxi. Ah, tá. Eu tô Eu falando não. assim, ué, o que que Não. aconteceu aqui? Deixa eu ver a Tá me mensagem. ignorando aí? Desculpa. Ah, tá. Tá bom. Peraí que já vai. Tan, tan, tan. Vocês esperem um pouco, porque a velhice faz a gente ficar um tanto lenta. Eu estou com um monte de tela aberta. Daniel, vê aí se foi, por favor. Tá, vou atualizar aqui para ver se carrega. Professor, eu recebi, mas não tô vendo o anexo. Eu acho que veio sem anexo. Mas então, vou fazer o seguinte, Oi, enquanto... professora. É Oi, que veio, chegou, mas tá sem anexo. uai, Chegou sem anexo. É, chegou sem um anexo aqui. uai, mas eu encaminhei a mensagem que eu tinha. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, eu deveria ter ido com o anexo. Achei que ia ser mais prático. Eita, deixa eu ver aqui de novo. Engraçado. Deixa eu ver essa aqui. Não é possível criar rascunho, eu não estou criando. É verdade, essa aqui foi sem. Menino. Daniel, deixa eu ver. Não, mas aqui não vai ter. Peraí, deixa eu ver outro jeito aqui. Deixa eu ver aqui pelo meu celular. Se conseguir, às vezes, baixar, professor, encaminha. Aí você Oi? anexa. Você consegue baixar? Que de repente você pode anexar. Então, não, mas era isso que eu tinha feito, só que eu Ah, antes tinha mandado para o meu e-mail. Aí o que é que eu fiz? Eu simplesmente repassei meu e-mail para você, uhum. o e-mail que eu tinha mandado para mim mesma. Agora, o meu e-mail, ele estava com anexo. Quando ele foi para você, ele não foi. Mas vamos lá. Ou então, eu vou tentar mandar para o teu.
Pelo WhatsApp também funciona. Se você conseguir mandar pro WhatsApp web, ou pro WhatsApp Só eu que baixo aqui no aí... web. Não, só que aí não está no meu celular. Eu tenho que pegar no computador. Eita. A gente vai ter combinado isso antes, né? Não, essas coisas acontecem, né? Ai, ai. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mandar para você pelo WhatsApp. Aí o negócio fica aqui um querrém, né? Toda a vida. Agora não sei se ficou grande demais, ó. Tá indo, vamos ver se foi. Ao mesmo tempo, eu vou mandar e-mail também, que aí não vai ter erro. Ó, o WhatsApp ele está rodando toda a vida. Ó, diz aqui que foi, Daniel. Pronto, professor. E... Foi. Agora eu vou Muito ficar bem. sem a tela. Então você vai me falando, pode passar. Tá bom? Aí você fala, pode passar. Alguém fica sem tela, né? Ou eu ou você. Sim, sim. Tá, mas aí você vai Jesus. me avisando, pode passar. Tá bom. Então vamos lá. Aí o ruim é que você não vê, né, a apresentação, né? Eu assisto a apresentação, mas só que eu não vou ver você falando. Eu assisto. A apresentação tá mais bonita que eu. Vamos lá. Então, gente, deixa eu ir aqui. Depois de não sei quantos minutos aqui. Muito bem. Então tá. Então tá aqui a nossa seminário, né? E então a ideia é a gente falar um pouco desse ensino de ciências, né? Pensando nessa ideia de inclusão de raça, de inclusão de gênero. E, Daniel, você passa aí para mim, por favor? Isso. E aí a gente começa pensando numa provocação do que é que a gente espera de alguém que vai trabalhar com ciência, que seja cientista, né? Nós todos estamos na área de ensino. Então, a gente espera de cientista algumas características, né? Foram colocadas aqui: curiosidade, ética, criatividade, né? A comunicabilidade, né? A capacidade de se comunicar tanto entre os pares como para a sociedade, proatividade, uma leitura de mundo, ou seja, que esse cientista consiga se perceber como alguém inserido no corpo social e que tem responsabilidade sobre suas produções. Enfim, esse é mais ou menos o desenho que a gente espera de um cientista. Aí o próximo, por favor. Então, mas a gente, né, também sabe que quando a gente pensa em cientista, existe aí um estereótipo, né? E esse estereótipo ele também não vem à toa. Esse chargezinho aqui, esse desenho aqui, né, do que seria o cientista, a gente percebe que esse cientista ele tem uma característica física que a gente pensa, né? É um homem, esse homem é branco, esse homem já é um homem mais idoso, ele é muito inteligente, muitas vezes ele é distraído, mas enfim, os marcadores aqui que eu estou considerando como importantes é que quando vem na cabeça da gente a ideia de um cientista, a gente pensa num homem mais velho e pensa num homem branco. É esse a figura de cientista que vocês vão encontrar aí em qualquer lugar. E esse estereótipo de cientista ele está muito presente. Então, aqui, esse gráfico que tem aqui, ele é de uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, com estudantes do ensino médio. E aí vocês olhem ali, né, nesse estereótipo de cientista, das várias coisas em torno dessa ideia, o principal que está presente em todas as afirmações dos alunos é que ele é um homem.
tá? Então, o gênero, ele predominou sobre todas as coisas, né? Sobre os símbolos de conhecimento, sobre a ideia de tecnologia, sobre a ideia de ser professor, e ainda falaram que seria o Stephen Hawking, né? Que representaria ali esse cientista. E aí, o Ático Chassot, que é um autor bastante conhecido, quer dizer, não sei se ele é tão conhecido de vocês, mas ele é um autor ligado ao ensino de química. Ele fez esse livro, que o título é esse que está aí, em que ele faz uma provocação nesse sentido, em que ele pergunta: a ciência é masculina? E a resposta é sim, senhora. Então, ele vai fazer toda uma discussão a respeito dessa marcação de gênero com relação à ciência. E aí eu vou aproveitar um pouquinho essa fala do Chasson para ampliar um pouquinho essa discussão, pensando em outros atores que também estão na ciência, mas que não estão sendo visíveis, porque eles estão atrás de um marcador aí, de um estereótipo que a gente tem aí na cabeça. Aí você passa para mim, Daniel, por favor. Então, aí a gente pode pensar numa série de imagens estereotipadas que estão aí à nossa volta. E essas imagens estereotipadas, elas não estão mais agora ligadas ao mundo da ciência, mas estão ligadas a várias outras temáticas. Se vocês repararem aí, todas essas representações que eu coloquei são de pessoas não brancas, né? Eu estou chamando de não brancas porque a gente pode aí incluir pessoas, aqui no caso, nas figuras, todas as pessoas são negras, mestiças, mas a gente pode incluir também os grupos indígenas, os grupos não europeus, de origem asiática, e o que a gente vai olhar nessas imagens estereotipadas é que é uma associação muito clara a determinadas posições. Então, a gente olha ali aquela senhora como faxineira, os homens ricos, negros, eles estão vinculados ao futebol ou à música, principalmente ao pagode. Essas pessoas, a mulher, ela está sexualizada, né? Como a gostosa, sambista ali, essas pessoas nos lugares de pobreza. Então, assim, será que essas pessoas elas têm que estar realmente nesse lugar? Ou elas poderiam também estar ocupando o lugar de cientista? Será que essas pessoas teriam a cara de cientista? Então, para isso, a gente vai pensar em algumas estratégias e alguns conceitos, como esse, né? A gente precisa descolonizar o ensino de ciências. O que é descolonizar? Você pode passar o próximo, Daniel? A ideia, né, de descolonizar, ela vai ter a ver com o nosso pensamento sobre a ciência, pensando essa ciência de um ponto de vista também da nossa sociedade de terceiro mundo que foi colonizada. Bem, alguns dos princípios que eu tenho me debruçado ao longo de alguns anos para estudar ciência, em primeiro lugar, para pensar numa descolonização desse olhar, é pensar que a ciência, a tecnologia e a sociedade, elas estão interligadas. Então, não tem como pensar no saber científico, na produção científica, na produção tecnológica, sem pensar na sociedade. Por outro lado, a gente também, tecnologia está escrita errada aqui, né? Agora que eu vi, por outro lado, eu também devo lembrar que a sociedade ela vai ter uma forte influência sobre a produção tecnológica e pelos caminhos que a ciência vai determinar. Então, quando a gente pensa na sociedade, a gente pensa na ciência e pensa no cientista, a gente tem que pensar de que sociedade a gente está falando, quais são essas produções tecnológicas, e pensar que o trabalho do cientista ele não é independente de todo esse escopo, de todas essas relações sociais. Próximo, Daniel, por favor. Então essa abordagem que eu acho que ela é apropriada e é que eu tenho me debruçado durante alguns anos e estudado, é uma abordagem do ensino de ciências essa perspectiva de ciência, tecnologia e sociedade, ou seja, fazendo uma associação entre elas, pensando nisso como um meio de fazer uma construção
histórico-social e cultural da ciência, ou seja, pensar que ciência também é cultura e pensar que ciência também se faz num campo histórico, num determinado período, num determinado local, e que a ciência ela tem que privilegiar esse diálogo entre o homem e a natureza, mas pensando esse homem não como homem gênero, mas como homem raça humana. Aí o próximo, por favor. A outra ideia é a ideia do multiculturalismo. Por que é importante a gente pensar nessa perspectiva? Que é a de valorizar o conhecimento científico através de outros olhares que não seja só o filtro que a gente tem hoje do que é ciência, do que é o fazer científico. Ou seja, quando a gente pensa no que é ciências, e nos passos a passos que a gente tem que ter para a ciência, a gente pensa numa ciência cartesiana, num conceito do que é científico, do que vamos dizer, colocado dentro da ideia de uma ciência produzida tecnologicamente, que é uma construção aí do século XVII, do século XVIII, do ponto de vista europeu. E aí os outros saberes e os outros conhecimentos de outros povos que não estão dentro dessa classificação do que é científico. Será que eles precisam ser ignorados ou eles vão entrar na categoria crendices, lendas e etc. Bem, outras formas também de pensar nessa decolonialidade, né, dessa descolonização do nosso ensino, é pensar outro conceito cunhado aí por um autor Boaventura de Souza Santos, que ele fala em epistemologias do Sul. Tratar também o Polo Sul e o nosso lado latino-americano também como sendo importante, valorizando a produção desses conhecimentos, também é uma proposta freiriana, né? E aí, esse Sul, né, que vocês estão vendo aqui, o mapinha de cabeça para baixo, ele é um polo sul que é um polo colocado aí no sentido de valorizar os conhecimentos latino-americanos, né? Ele não é o geográfico do que está no mapa, mas no sentido de valorizar esses conhecimentos. O próximo. Então, aí nesse ponto a gente quer trazer, então, como uma discussão importante para as escolas, a questão do racismo escolar, desse racismo estrutural que vai reproduzir uma desigualdade social muito grande e que faz com que, muitas vezes, a possibilidade de formação ou de chegar ao ensino superior, ela acabe terminando no meio do caminho por conta do desestímulo que muitos estudantes recebem. Então, aqui a gente tem um dado aqui no gráfico, ele está pequenininho, mas eu acho que dá para perceber aqui um pouco, a taxa de reprovação escolar por raça e cor, nesse primeiro barra do gráfico, tá? Ela mostra que pessoas pretas elas têm um índice de reprovação muito maior do que a média, que é esse que está aqui em vermelho escuro. Pessoas amarelas e brancas estão à direita dessa barra vermelha. Então, quanto mais à esquerda dessa barra vermelha, indica uma taxa maior de reprovação escolar. Ou seja, a reprovação escolar é um dos fatores mais importantes para fazer com que as pessoas abandonem a escola. E o abandono escolar ele vai, né, fazer com que haja uma reprodução ali daquele meio social, muitas vezes leva esse aluno à marginalidade depois, ou principalmente a trabalhos ali que são trabalhos bastante precarizados. Bem, isso tem muito a ver também com a expectativa dos professores, que a gente pode olhar aqui nesse gráfico em azul. A gente olha aqui o professor branco e o professor negro, e é perguntado a ele quantos de seus alunos de ensino médio você acha que completarão o ensino superior. O professor branco, ele acha que 58% dos alunos dele que sejam brancos vão completar o ensino superior, é essa marcaçãozinha azul.
Os alunos negros, ele acredita que 28%. Repara que a expectativa desse professor é muito maior em relação aos alunos brancos do que aos alunos negros. Quando o professor é negro, ainda tem essa distorção muito grande, mas ela já diminui um pouquinho. Então, isso mostra para a gente também que ter um professor em sala de aula, que seja um professor negro, vai ter aquilo que a gente chama de representatividade. Esse professor, algumas vezes, ele consegue perceber que a dificuldade daquele seu aluno, ela tem outros fatores que não sejam só o fator da aprendizagem em si, em sala de aula, né? Esse quadrinho aqui, que é essa imagenzinha que veio depois do pontilhado, ele é um exercício em livro didático, onde ele liga cada pessoa à profissão. E aí a senhorinha ali que está com uma vassoura, que é pretinha, ela é ligada ali a um corredor da limpeza, né? Então a gente olha como esse exercício, como a escola ela vai reproduzindo esse preconceito, esse racismo, de uma maneira muito imperceptível. E isso faz com que muitas pessoas acabem não percebendo o racismo no seu dia a dia, principalmente as pessoas que não sofrem com ele. Daniel, pode passar, por favor? Então a gente, para fazer uma discussão um pouquinho mais avançada, a gente vai aqui fazer uma discussão, primeiro definindo aqui o que seria raça, tá? Pensando em raça como uma categoria de análise, e essa é uma categoria de construção do mundo social, ou seja, a gente não está pensando em termos biológicos, uma vez que em termos biológicos já está provado que a gente não tem uma diferenciação possível entre pessoas capazes de classificá-las em diferentes raças biológicas. Mas o racismo e a classificação de raça ela é muito mais do que o componente biológico. Ele é um marcador que usa as características biológicas, mas ele está muito além dessa fronteira e esse conceito ele extrapola, então, a questão biológica. Aí o próximo, e aí algumas das categorias relacionadas, ou seja, o racismo ele vai vir relacionado à raça. Então, um conceito de hierarquização, é um conceito que modifica, dependendo do lugar onde está, e tanto quem pratica ou quem recebe racismo, ele também pode se modificar de acordo com o tempo e de acordo com o lugar. Pensando aqui em termos de Brasil, né, de país colonizado e de país que teve seu crescimento baseado aí na escravização de pessoas, a gente está pensando aqui nesse racismo vinculado ao indígena, que também foi escravizado, né? E principalmente dos povos africanos que foram escravizados de uma maneira mais contínua, né? Aqui no Brasil. E o estereótipo, né, que a gente já tinha falado lá no início, né, quando a gente falou do cientista ali, daquele estereótipo de cientista, é aquela imagem, uma imagem fixa que vai surgir um rótulo e que ele, na verdade, está ligado a um preconceito, ou seja, a gente tem uma imagem cristalizada de algumas pessoas e a gente já cria na cabeça da gente uma imagem, né? Então, tem algumas frases, algumas colocações que elas são carregadas de preconceitos relacionado a várias pessoas. E esse preconceito que eu estou falando, ele é a materialização do estereótipo. Então, as políticas de ações afirmativas, né, dentre as quais a principal foi a Lei 10.639, de 2003, ela vai prever de que, para tentar reverter a discriminação nas escolas, seja importante que, em todas as disciplinas, haja uma abordagem em que favoreça o conhecimento da cultura africana, na Lei 10.639, e depois, na Lei 11.645, ela amplia essa questão da obrigatoriedade também à história e à cultura indígena. Uma outra questão que é um marco, né? E são vários marcos legais, mas eu coloquei aqui o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, até porque a gente está próximo a esse período, e é um período que vocês podem observar que há grandes discussões sobre essa temática.
o próximo, né? Então, como é que a gente pode, né, trabalhar a superação desses estereótipos dentro da sala de aula? E aí, aqui nessa fase aqui da nossa apresentação, eu vou trazer para vocês alguns exemplos, algumas questões de trabalhos desenvolvidos que problematizam e trazem aquilo que eu falei lá no começo, que é a descolonização do saber, ou essa valorização dos conhecimentos produzidos por povos que não são os povos ditos dominantes, né? Então, aqui esse é um exemplo bem interessante, que é da mineração da prata, o método andino. Quando os espanhóis chegaram nos Andes, os povos pré-colombianos, eles já estavam ornamentados, tinham seus castelos, não, eles tinham seus templos ornados com prata, com ouro, ou seja, para fazer joias de prata e ouro, é preciso saber o quê? Manipular os minerais que produzem esses metais. Então, a gente muitas vezes não pensa sobre isso, que eles tinham esses conhecimentos. E um dos mais interessantes são esses fornos de pedra chamada huayras ou huayraquina, ou quina, que eu não sei exatamente como é que fala, que era usado para fundir e purificar metais. E o bastante interessante é que eles têm esses buracos com folhas, então era colocado fogo dentro, o minério era colocado lá dentro, e ao pegar fogo, eles iam derretendo e iam separando a prata e o ouro, principalmente. O interessante nesse sistema é que ele é alimentado pelo vento dos Andes, então é uma técnica que funciona muito bem na região e que os europeus foram conhecer quando chegaram lá. Então, povos com conhecimento, povos com tecnologia. Aqui é uma representação iconográfica, né, desses cilindros, né, que eles colocavam nessas regiões de vento forte, onde alimentava o fogo e fazia a fundição. E aí, quando os europeus chegam, eles chegam com mercúrio, né? Bom, outra questão muito interessante que eu acho que é o conhecimento das mulheres tupinambás, né? Povos originários brasileiros, e essa é uma representação também iconográfica, porque a gente deve lembrar que quem conta a nossa história são os europeus, né? Então a gente não tem a voz dos indígenas, mas isso aqui é um ritual, é a representação de um ritual de preparação do cauim, que é uma bebida alcoólica, e essa bebida é uma bebida vinda da fermentação da mandioca. Você pode passar o próximo? E essa bebida, que é uma bebida alcoólica, ela era bebida nas festas, nos rituais, onde havia os rituais que os franceses, portugueses, enfim, relataram, alemães, né, como Randstaden, relataram como rituais de canibalismo, mas não é um canibalismo porque não é a comida, não se come a carne humana pela fome ou pela selvageria, mas é um ritual, né, estranho para nós, mas é um ritual de homenagem ao inimigo perdedor, ou seja, ao se alimentar do corpo do inimigo, se alimenta da força do inimigo. E só um inimigo muito poderoso era merecedor de participar, depois de morto, desse ritual. Então, próxima cena. E aí, aqui também, essa é uma matéria que foi publicada em 2018 do Globo, é que tem a ver com aquela tradição lá das mulheres tupinambás, que é a produção da bebida, que é o caxiri, que é feita com a mandioca braba, né? E é uma bebida fermentada, tá? E que ela estava sendo processada para ser vendida aí como um refrigerante. Então, também é um conhecimento praticado, é um conhecimento das mulheres, tá? Próximo. Outras referências, né, para a gente também pensar nessa discussão, é um trabalho que isso foi uma aluna minha que desenvolveu, esse trabalho foi publicado na revista, onde a gente faz uma discussão sobre química, ciência, tecnologia,
e também os cabelos, né? Então, a gente apresentava para os alunos inicialmente apenas uma parte do rosto de algumas pessoas, aqui a gente tirou só duas mulheres, e depois, e elas diziam, a partir daquele fragmentozinho do cabelo, o que é que elas pensavam da pessoa, profissão, etc. e tal. E depois elas viam o rosto completo. Então, a moça aqui à esquerda, que tem um cabelo liso, e a Gari, as atribuições, pode deixar a imagem, Daniel, as afirmativas, elas foram assim razoavelmente bem positivas, né? Um cabelo liso, natural, disseram que ela era dentista, disseram que ela era modelo e tal. Do outro lado, que eles não sabiam que era um pedaço do rosto da Thaís Araújo, eu botei as duas coisas assim mais razoáveis, porque tem coisas assim que não dá nem para botar. Fala que é um cabelo cacheado, claro, que ela é balconista, então já pensa numa pessoa de uma profissão mais subalterna, o cabelo é crespo, quimicado, né? Que acho que querem dizer que teve algum tratamento químico, e uma pessoa pobre, possivelmente. Então, a gente olha esse estereótipo a partir do cabelo, e a partir desse cabelo, você pode passar ao próximo, a gente faz toda uma discussão sobre ciência, sobre as substâncias, como a ciência e a tecnologia e aquela relação com a sociedade, como é que a ciência foi desenvolvendo no sentido de reafirmar essa ideia de que cabelo cacheado, cabelo crespo não é bom, então toda essa questão do alisamento também, que substâncias eram usadas, que artefatos foram produzidos ao longo de várias décadas, aí nesse sentido de domesticar ou melhorar esse cabelo, que seria um cabelo afro. Próximo, aí a gente já coloca ali, pode clicar mais, que vai ter outra imagem, já no sentido dessa ciência e tecnologia, já numa perspectiva de descolonizar essa ideia de que o cabelo liso é que é bom e de que o crespo é um cabelo ruim. Vou passar agora um pouco mais rápido, né? Porque também a gente começou um pouquinho tarde. Então, assim, a gente vai trazendo aqui, tá? Várias experiências que são colocadas no sentido de tentar desmistificar coisas relacionadas a, a esses estereótipos que a gente viu aí. Então, esse aqui é um trabalho numa escola feita, que é um EJA, né, que é uma escola noturna. Aí você pode passar o próximo. Nesse caso, eles trabalharam com ervas, compreendendo, então, a função dessas plantas sagradas do candomblé, que são plantas, a ideia era trabalhar a questão da tolerância religiosa, mas também entendendo que várias dessas plantas, elas têm propriedades ativas, propriedades medicinais, que são comercializadas como medicamentos. Tá bem? Então, esses saberes aí ancestrais também sendo colocados. Pode passar. A próxima proposta é uma proposta ligada também ao herói, né, que todo mundo aí tomou conhecimento, Pantera Negra. Então, essa ideia também é a ideia do afrofuturismo, a ideia de pensar também um herói bastante positivo, em todas essas questões também ligadas à ciência, tecnologia, da estrutura das roupas, né, do conhecimento científico, de uma sociedade bastante avançada. Próximo. E outros trabalhos, então, que foram feitos, a gente acha trabalhos, por exemplo, na revista Química Nova, que vai trabalhar a cultura afro-brasileira. Esse é um trabalho, eu acho que tem a Ana Benite, que é uma autora que ela publica bastante trabalhos nesse sentido. Ele problematiza a questão da história da cana-do-açúcar com a escravização, e aí usa isso aí também para estudar e ensinar química orgânica. Próximo. Esse é um trabalho que foi feito por meu aluno, esse trabalho está para sair, ele está para ser publicado, a gente espera que ainda esse mês, acabamos de ter o aceite. Esse foi o trabalho que ele desenvolveu na monografia de fim de curso, na verdade ele foi orientado pela professora Maura, e ele faz um trabalho sobre a democratização racial na educação ambiental. Então, trabalhar a questão do racismo ambiental, não sei se é um termo que vocês conhecem, mas ele está relacionando que quem paga o ônus, né? Quem são as pessoas que sofrem com a degradação do meio ambiente?
como as pessoas mais pobres são e periféricas são as que mais sofrem com essa degradação. O próximo é o tema que aí ele já está trabalhando agora, também na química ambiental antirracista, só que as estratégias agora, elas estão ligadas à questão da reciclagem. É o próximo, eu acho que esse é o último. Sim, aí tem uma questão de pergunta, né, da pesquisa, como é que você pode trabalhar dentro desse contexto as relações étnico-raciais. Próximo, Daniel, por favor. Bom, então, assim, com isso tudo, aonde a gente quer chegar, né? Então, o que a gente quer chegar é numa ideia de diversidade, de pessoas ocupando diferentes lugares, que a gente olha essas mulheres ali produzindo ciência, mostrando conhecimento, que a gente olha ali um homem como Ailton Krenak produzindo conhecimento, um doutor, um indígena, a Márcia Moura, que é uma ativista, que é uma doutora em história, ou seja, a gente quer olhar médicos, a gente quer olhar pessoas em posições diferentes daquelas que a gente olhou lá no início, né, com determinados locais. Então, a gente precisa do conhecimento científico e da produção de ciência, entendendo que a produção de ciência ela não é só a ciência exata e tecnológica, mas é também a ciência humana, que ela possa promover uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas e que ela ajude a desconstruir os estereótipos racistas que a gente acaba sendo criado, né, e acha isso normal o tempo todo. Então, próximo, muito obrigada, agradeço a paciência, a disponibilidade de vocês estar aqui, e se a gente tiver um tempinho, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso aí, dúvidas, só não me xinguem, por favor. De jeito algum, professor. Olha, agradeço muito mesmo a sua participação. Quando tinha lá os tópicos, né, que a gente poderia conversar no dia de hoje, foi um dos tópicos que também me chamou muita atenção, que eu conheço pouco, né? Eu fiz uma matéria na complementação que era estudos das culturas étnico-raciais, digamos assim, uma inclusão tanto do indígena quanto da cultura afro, que é maciça na nossa sociedade. Não é uma minoria, sabe? Você vê realmente, e cada vez ocupando cargos mais altos, e o que distingue, o que diferencia, adoro uma imagem, Márcia, eu adoro uma imagem que eu vi no Facebook. Botaram várias pessoas, então, negros, enfim, homossexuais, só o esqueleto. Aí, e eles colocaram assim, qual é a diferença que você vê aí agora? Eu achei Nenhuma. sensacional. Cara, eu achei sensacional essa fala. E aí eu trago também um programa que eu gosto de assistir, que são falas de orgulho, né? Enfim, que traz várias, um conjunto de reportagens, de matérias com pessoas que sofrem um certo preconceito da sociedade. E isso que você falou, cara, é impressionante como realmente parece que está entranhado na gente, né? Você falou, e aqui o que você associa? Pô, você vai associar, não, essa aqui é empresária, essa aqui é uma mulher de negócio, só por um cabelo. Cara, é impressionante. Enfim, eu fico até... Você vê essa imagem, impacta a gente de uma certa forma. Então, eu agradeço pelo impacto que você me causou ao olhar e realmente, intuitivamente, parece que a gente julga de uma forma e que não tem nada a ver. Realmente uma fala muito importante. Eu não conseguia... Outra coisa que eu achei muito importante, eu nem deixo de participante falar, né? Tá, vocês vão falar, gente, calma. É que eu nunca conseguisse imaginar realmente relacionar química e aí com essas questões, mas olha o tanto que veio de povos diferentes, tanto de conhecimento, e que eu não tinha o conhecimento disso, né? E essa valorização também vem do conhecimento. Então, essa divulgação do trabalho de pesquisa e tudo mais, essas publicações, eu acho que trazem essa reflexão e que nós precisamos dessa reflexão. Então, é nesse sentido que eu agradeço muitíssimo. Gente, perguntas para a professora? O Henrique fez uma pergunta aqui. Será que se o cabelo cacheado estivesse alisado, as considerações seriam diferentes? A gente não teve o cabelo alisado, né?
mas tem uma fala, eu acho que é porque na verdade a gente tinha 6 imagens, né? E aí a gente trabalhou com essas aí. Mas tem uma imagem que tem uma mulher com o cabelo liso e alguém comenta, né? Olha, esse é um cabelo alisado. Ela deve ser, aí eu acho que fala, caixa de supermercado. Então, ele associa o cabelo alisado ainda a uma posição subalterna, porque a pessoa reconhece aquele cabelo como um cabelo alisado, como dizendo assim, olha, não adianta você disfarçar, porque você está numa outra posição. Mas, assim, só assim, completando aí desse trabalho, um que era muito interessante é que a gente pegou aquela imagem tradicional do Einstein, com o cabelo todo para o alto, todo desgrenhado, e só tinha o pedaço, né, do cabelo. Uhum. E aí os comentários eram, pessoal descuidada, né, um homem, aí botaram possivelmente um mendigo, assim, a maneira de se referir foi assim, alguns assim, elas são bem chocantes, e assim, o interessante depois foi trabalhar com os meninos, porque depois eles viram as imagens, né, completas. E aí a gente começou a trabalhar com eles, por que que eles tinham colocado aquilo, e inicialmente eles ficaram muito constrangidos, porque é isso, né? E a ideia não era o constrangimento, enfim, a ideia é educativa. Então, o que a gente tenta conversar aqui é que eu acho que o que a gente tem que tirar da cabeça é que o racismo na nossa sociedade, ele não está apenas naquele personagem ruim da novela, ou aquela pessoa que passa e xinga alguém, que chama de macaco. Esse é um racismo que aparece, mas a estrutura ela é muito mais importante. Por isso que, às vezes, a gente tem algumas atitudes que são preconceituosas e a gente não se dá conta. Como isso que você falou, um próprio olhar, a própria classificação que a gente faz a priori, o próprio professor que cria uma expectativa diferente no aluno, unicamente em função da cor da pele dele, isso não é à toa. E eu não quero dizer que a pessoa que cria essa expectativa, que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa que está fazendo esse ato de maneira deliberada. Então, é por isso que a gente precisa pensar sobre isso. Muito bom, professora. O Oxton, diferente aqui. Fico a me perguntar qual a opinião da senhora em relação aos professores em universidades separar e dar mais ênfase para alunos com mais facilidade de aprendizado com aquele que exige mais cautela e paciência. Eu posso começar respondendo? Rapidinho. É porque eu passo muito por isso, mas não é nem porque a pessoa não tem facilidade. Muitas vezes é que ela não tem base. Então, aí são duas coisas diferentes. Elas já chegam na universidade sem uma base, é realmente o básico para algumas coisas que, se ela está naquele curso, vamos dizer, você está no curso de química, você nem estudou química, qual foi o motivo? Eu me penso porque ela passou, optou por química. Ah, eu amo química, mas eu nunca fiz. Você não tem como amar uma coisa que você não conhece, né? É o primeiro ponto. E para essas pessoas, eu defendendo agora o meu modo de pensar e de agir nesse respeito, eu acabo me desgastando mais, porque eu tento nivelar essas pessoas que já entraram sem base. Então eu faço aula de revisão, mando texto para ler, eu faço muitas coisas nesse sentido, e é muito desgastante. Você imagina, a professora acabou de sair de uma aula, a gente não só dá aula, a gente não faz só pesquisa, a gente tem trabalho de extensão, né, professora? A professora vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, é muita coisa e é muito desgastante. A gente não tem também só um aluno, a gente tem 60, 120. Numa turma eu tenho 50, na outra eu tenho 40. Então, eu estou com 3 turmas. Então, tem quase 90 alunos, se eu for somar. São todas turmas de calouros. É um trabalho realmente difícil, mas não quer dizer que a gente não tenha paciência. Eu só estou falando da minha opinião, não quer dizer que eu não tenha paciência ou cautela com aquele aluno. Eu vou fazer o máximo que eu posso para atendê-lo, mas eu não posso ser o professor particular dele. Eu não posso deixar de fazer todas as coisas. Eu planejo aula. Não sei se você conhece a rotina do professor,
mas todas as aulas geralmente são planejadas, a gente monta a disciplina, a gente pensa na disciplina como um todo, então são 3 meses, eu não posso ficar num conteúdo básico por 3 semanas, senão comprometo todo o meu cronograma. Então, uma coisa é ter dificuldade de aprendizagem, e tem alguns alunos aqui que acho que tiveram aula comigo, o José, a Emily estava aqui também, enfim, eles sabem qual é o meu comportamento em relação a isso. A ênfase da palestra da professora é, obviamente, e está clara, é que é com respeito também aos estereótipos, é uma ênfase com isso. A sua pergunta é bacana, é pertinente, mas não está muito relacionada ao nosso tópico. Respondi assim, pelo meu entendimento e da minha experiência. Agora eu passo para a professora Márcia. Eu estou até lendo aqui, né? Peguei aqui para ler direitinho a pergunta do Wagston, e eu acho que eu achei uma pergunta interessante, e eu entendo a preocupação dele, né? Eu acho que ele está pensando no sentido de que os professores acabam priorizando, dando mais atenção àquele que ele vê que vai caminhar mais rápido, aquele que não precisa de muita ajuda, e muitas vezes não tem um olhar ou vamos dizer assim, uma disponibilidade para aquele aluno que traz maiores dificuldades. Então, o que eu vejo assim de estratégia, e aí eu vou concordar aí grande parte com o Daniel, é isso. Né? Numa sala de aula, muitas vezes você não consegue, vamos dizer, até pela dinâmica mesmo, né, que você consiga ter mais tempo, ou parar, ou explicar novamente a alguns alunos que às vezes chegam com um conhecimento ali muito básico, muito precário, ou muitas vezes quase nada a respeito de uma disciplina. Mas a postura, sim, que eu incentivo muito meus alunos, eu incentivava quando eu estava na graduação, né, porque agora eu não estou mais, é de que esses alunos sejam estimulados também a procurar o professor e apresentar as suas deficiências e os seus problemas. E eu, assim, aí algumas vezes eu brincava com eles, aí num pontinho um pouquinho diferente de você, Daniel, eu brincava com eles assim, olha, eu sou uma professora 40 horas DE, eu tenho meu horário de escrever e tal, mas eu tenho meu horário de atender os alunos, então eu brincava, olha, vocês têm aqui uma professora particular, e eu atendo a vocês nesse horário para tirar dúvidas, para isso, para aquilo. E aí você vê que alguns alunos eles vão, eles te procuram, outros têm dificuldade em fazer isso, porque eles não conseguem nem sequer expressar quais são as dúvidas. Agora, uma coisa que eu noto também, sabe, é que não necessariamente, aliás, quase nunca, os alunos que chegam bem preparados do vestibular, que fizeram provas muito boas daquela química geral básica, né? E aí, quando eles vão fazer a química geral, a história não é bem essa, porque o que aconteceu? Eles estudaram para serem aprovados, eles estudaram, né, se apropriar ali de determinados conteúdos para poder fazer uma prova e entrar numa universidade. Quando ele chega num curso de química, que ele vai ter que dar conta de outras coisas e outros entendimentos, a coisa complica também. E eu já vi muito aluno que veio de uma base muito fraca, mas até pela humildade, saber que ele tinha que aprender mais, ele se superar de uma maneira, às vezes, não tão rápida, mas de se superar e se tornarem excelentes alunos. Então, se é o caso aqui de alguns de vocês que estão tendo essa dificuldade, assim, o conselho que eu dou para vocês é o que eu dou aqui para os meus filhos. Procurem o professor, procurem, peçam uma orientação. Eu acredito que, às vezes, mesmo aquele professor que não tem muita disponibilidade durante a aula, ele consegue ter um tempinho. E se ele não tiver, vá atrás daquele professor que é o mais simpático, aquele que vocês se dão melhor e que possa ajudar, tá? Não sei se eu respondi a você, Wagston, mas é o que eu entendi do que você perguntou. Wagner, você tem mais alguma pergunta?
Bom, é isso mesmo, né? Boa noite a todos, primeiramente. Eu quis referente mais porque hoje, atualmente, como eu dou aula particular, com umas 3 alunas da farmácia que têm muita dificuldade com a química, e devido até a pandemia, as aulas serem online, elas até chegou a relatar um caso que aconteceu com elas, que elas estavam num grupo, um grupo de WhatsApp da farmácia, e quando elas tentavam tirar dúvida com a professora, alguns colegas até riam delas, e acabaram que elas se sentiam intimidadas e não fizeram a pergunta, e aí procurou aulas particulares. Outro assunto é porque, assim, na realidade, a gente, como eu convivi, e a gente sabe que alguns professores talvez em algum curso de química ou os outros cursos não vem do bacharel, às vezes, e não tem um pouco da licenciatura, não tem essa carência, né, essa delicadeza de ter um entendimento que o aluno, né, a base nossa educacional, né, em termos geral, é fraca, é debilitada. Ainda mais hoje com o governo hoje querendo tirar as exatas, né, do nosso ensino básico. Aí fica complicado, mais ainda. Então, assim, por isso que eu falo, querendo ou não, eu me senti, em um certo modo, em alguns momentos, às vezes até retraído por isso. Porque eu vi, assim, no meu curso, da minha turma, alguns amigos meus, assim, que são, às vezes, não mais superior do conhecimento, mas por ter mais facilidade, alguns professores pegarem ele e acatar, tipo assim, para colocar num projeto para fazer o quê? Desenvolver um artigo talvez mais rápido para eles, entendeu? Ou seja, eles querem uma coisa mais rápido, com alunos que têm a capacidade de agilizar as coisas para eles, né? Então, assim, aí fica aquele, vamos supor, aquela turminha que às vezes tem um raciocínio lento, ou médio, mediano, que às vezes demora, mas provavelmente poderá sair com mais qualidade, né? Porque ele vai ter o mais interesse, vai ter mais ênfase, e aí muitas das vezes vai ajudar mais ainda ele, né, com esses projetos, a desenvolver o seu conhecimento. Porque ele vai ter que desenvolver, pegar livro para fazer leitura, né, desenvolver naquela leitura do livro, ele vai tirar a dúvida com o professor, então o professor vai estar motivando ele. Então eu falo assim que durante a minha graduação, foram poucos professores que realmente teve esse olhar. Eu tive uma professora, né, eu não vou citar o nome dela aqui, porque mas muitos conhecem, que no primeiro como é que fala, matéria que eu tive com ela, disciplina, ela juntou nossa turma para, tipo assim, na primeira aula ela falou, em vez de eu entrar com conteúdo de vez com vocês, a minha preocupação é a graduação. Quando vocês terminarem a graduação, já tem ideia do que vocês vão ser? Como é que está o desenvolvimento do conhecimento de vocês? Então, assim, a gente vê poucos professores fazer isso, né? Realmente parar para pegar os alunos. Tanto é que nessas aulas particulares mesmo, eu vejo uma aluna minha desenvolvida, muito bem, pegando facilidade, mas outros, uma meia retraída e a outra meia assim voada. E aí eu tenho essa preocupação que na graduação, durante a minha graduação, eu vi meus professores, né, principalmente das disciplinas educacionais, falando que a gente tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado. Porque se a gente exclui aquela pessoa, acaba que ela sendo desmotivada. Tinha uma mesmo que falava, vou desistir desse curso, né? Porque é química, eu até brinquei com ela, falei bem assim, mas qual é o curso que não tem química? Só se for na área de humanas, letras, por exemplo, né, direito. Mesmo assim, direito, às vezes, se você for advogar na área de uma empresa, que é uma empresa que mexe com produtos químicos, você vai ter que ter um conhecimento químico. Então, não tem para onde correr. As áreas de exata não tem como correr. Você tem que aprender. Então, é por isso que eu perguntei. Porque, querendo ou não, há uma discriminação. Porque racismo a gente entende também com a discriminação, né? Então, a gente vê também nas universidades assim particulares que quanto mais poder econômico você tem, né, ou seja, dinheiro, melhor e mais atenção às vezes aquele professor vai dar. Não, às vezes nem pelo professor, às vezes é pelo diretor e pelo dono da universidade, né, que já impõe essa regra, ó, você tem que dar mais atenção para aquele ali, que ele que paga seu salário. Porque às vezes aquela pessoa que é trabalhadora, tem um baixo renda, ela pode parar a qualquer momento, se ela parar a qualquer momento, seu salário também para, né? Então, por isso que eu trouxe esse olhar um pouco, né, na questão acadêmica. Sim, Wagner, a pode gente tem assim a questão, né? Exatamente por isso que a gente traz essa questão dos estereótipos, essa questão de várias coisas que vão se entrelaçar, né? Então, a questão social, ela é importante, eu não quis trazer aqui porque a gente não tinha tempo para isso,
Mas as discriminações que você falou, elas vão acontecer de muitas maneiras, e às vezes algumas maneiras sobrepostas, né? Então, a gente vai ter ali, por exemplo, uma mulher, mas se ela for uma mulher negra, essa discriminação é maior. Um homem, se ele for pobre, se ele for nordestino, se ele for gay. Então, a gente vai observar que, no final das contas, aquele padrão ali, que é o padrão dito alcançável ou inalcançável, ele está restrito a um percentual de pessoas muito pequenos, que é basicamente aquele, vamos dizer, aquele modelo ali, né, que a gente falou. Então, você vai ser o homem sobre a mulher, o branco sobre o negro ou o indígena, o homem hétero sobre o homem gay. Então, a gente acaba, né, buscando uma imagem que elas são inalcançáveis e elas não vão medir a capacidade das pessoas, porque as pessoas vêm de lugar diferente de aprendizagem e vão chegar a lugares diferentes. Então, é importante a gente ter essa consciência para a gente estudar, para a gente fazer a nossa parte, ter a ciência de que as pessoas realmente elas são diferentes, então a gente vai lidar com bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. A gente vai lidar com pessoas mais atentas e menos atentas em todas as áreas. E a universidade, ela não é um local sacralizado. A gente vai encontrar todo tipo de pessoa, entre alunos, professores, funcionários, etc. e tal. Então, eu acho que assim, uma coisa importante é que a gente aprenda a ter esse olhar e que a gente aprenda a se apoiar, criar grupos que a gente possa conversar e que a gente possa seguir adiante e ir aprendendo e ir seguindo um pouco adiante, né? Enfim, era isso. Eu não sei como é que a gente está o tempo, Daniel, mas É a última palestra, Márcia. Sim, é claro, não eu sei sei que já como é também que está o tá pessoal cansado. aí. A Kézia quer Alguém falar aqui, e o José eu vi também. aqui Os dois que levantaram a alguém mão. colocou aqui um trabalho, acho que foi o Pedro, não, Pedro, Felipe, né? tinha Que colocado o um artigo, trabalho né? é realmente bastante interessante, tem vários trabalhos ligados à cultura africana e afro-brasileira no ensino de química. Então, eu acho que é bem legal que vocês se interessem, que vocês tenham esse olhar, porque eu acho que às vezes vocês podem pensar que isso não é importante, mas às vezes o professor ele faz alguma coisa na sala de aula e que ele muda a vida de um aluno. Pode parecer bobagem, mas faz a diferença. Sim. Ô, Kézia, primeiro eu vou falar com o José, que tinha levantado a mão, depois eu passo para você, tá bom? A minha é bem rápida. É para vocês dois, já que os dois já se encaixam aqui no assunto, né? Eu queria perguntar para vocês, já que vocês já estão num nível de experiência bem grande, se vocês já passaram por algum caso desse, que nem a professora estava falando, né? Vamos supor, alguém duvidar do seu status por a cor ou alguma qualidade de vocês ou alguma coisa do tipo. Olha, eu passei por vários, né? Eu acho que até na minha seleção das provas de mestrado, doutorado, que eu mais ouvia que eu não ia conseguir. Não sei se era pela minha cor que definia. Eu nem sou negro, de fato, assim, eu sou, né? O Márcia me conhece, eu sou moreninho, mas eu não sei assim, exatamente, mas o que eu mais recebi de que eu não ia conseguir. Eu recebi de muito, inclusive de pessoas próximas. Enfim, eu passei por muita essa experiência. E tem uma experiência que me marcou muito, assim, não me marcou negativamente, mas que eu pude passar na pele, até talvez que o Wagner tenha falado, e esse tal de estereótipo. Márcia, minha primeira bolsa de iniciação científica foi lá no laboratório Valquimar. Eu fui comer num restaurante lá em Caraí. Minha primeira bolsa. Eu saí, sabe, eu gosto de comer, né? Eu gosto de negócio. Fui lá num restaurante que tem ali na praia. Olha só. Quando eu cheguei, eu sentei, mas, cara, eu me senti tão mal que o cara olhava para mim e falou: esse cara não tem condição de pagar, não. Aí eu falei, gente, eu tava com o dinheiro da bolsa, né? Eu falei assim, esse dinheiro da bolsa dá. E pra você ver, eu sou moreno, não sou
o estereótipo mesmo, assim, que possa surgir algum preconceito, mas eu via muitos olhares. Aí não entra, talvez, na minha cor, mas talvez no meu estereótipo, que não era muito sofisticado. Era um aluno de ser bem rústico, né? Bem isso. Um ser Eu, rústico. um ser rústico. E eu entrei naquele restaurante e eu me senti um peixe realmente fora d'água, mas parecia que eu estava incomodando. Eu senti que eu estava incomodando, dá vontade de chegar assim, gente, eu tô com dinheiro, eu tenho dinheiro aqui. E foi um dinheiro que eu consegui com o meu trabalho. Eu dava aula particular, o Vades falou, então eu dava aula particular, dava aula gratuitamente, todos os finais de semana eu dava aula em pré-comunitário. Então eu pegava o pessoal rico e o pessoal da comunidade, isso na mesma semana. Então, numa semana, eu estava com o pessoal do Salesiano, são umas escolas que tem aqui para o Rio de Janeiro, e no final de semana eu estava com o pessoal da comunidade, pegava Alcântara, pegava o pessoal de Pacheco, pegava um pessoal assim, muito variado. O meu atendimento era o mesmo, por isso que ele falou, eu acho que toca, quem se preocupa, eu acho que se toca com generalizações, quando fala que o professor não presta atenção, depende do professor, pode ter sido a sua experiência, a experiência do seu aluno, mas eu tinha o mesmo carinho, eu trabalhei muitos anos de graça. Eu dava aula todos os finais de semana de graça, eu não cobrava nada. Tive preconceito e também já trabalhei com muitas pessoas assim, que realmente não tinha condição. Eu fui bolsista, meu pai era professor, é professor ainda, mas de uma escola particular, então só estudei na escola particular porque meu pai é professor. E você acha que quando eu chegava lá no tênis, que era Reebok, mas não era Reebok, era um Reebok falsi, se eu não recebia nenhum olhar, quando eu chegava lá com um tênis, aquele tênis que eu usava o ano todo, um tênis preto. Vocês vão pegar isso, não, mas na minha época era muito comum, não sei se a Márcia lembra disso. Era um tênis preto, todo filho de professor tinha um tênis preto, né? Aquele tênis preto que passava o negócio. Então eu percebi muitas coisas nesse sentido, né? E eu era filho do professor, era no meio de todo mundo. Eu recebi alguns preconceitos no sentido de realmente de sociais. Né? Da minha casa, graças a Deus, tive uma base forte. Meus pais sempre me fortaleceram muito, meu psicológico, assim. Acho que eu não me afetava muito por essas coisas, mas era piadinha, era coisa sempre para denegrir, sempre para me diminuir. Não conseguiram me diminuir até hoje, e eu acho que nem vão conseguir, porque eu acho que eu sei o valor que eu tenho, a minha capacidade. Márcia, agora. Então, é, o que eu diria, Daniel, dessa situação que você passou, é que o preconceito que você sofreu foi um preconceito racial, não é um preconceito social. Por quê? Vamos mudar os atores. Se você fosse louro de olho azul, de chinelo e uma camisetinha puída, será que você teria o mesmo tratamento? Não. Então, mesmo você sendo um homem claro, você com a pele mais clara, e aí a gente pode discutir toda uma questão que é ligada ao colorismo, a gente sabe que quanto mais pigmentada é a pele, maior é a possibilidade de sofrer preconceitos, inclusive violência mesmo, né? Mas isso não impede que uma pessoa dita moreninha, mulatinha, ou seja, esses eufemismos que a gente use, elas sofram violência ou preconceito racial. É que a questão é que a gente, e aí volta aquela discussão, a gente não percebe. A gente perceberia se talvez você fosse xingado. Aí, claro, você não tem como não perceber, mas ser ignorado, entendeu? Isso faz parte do processo. Então, aquela pessoa naquele restaurante, ela te olha e ela já te coloca um estereótipo, ela te coloca numa categoria de uma Ô, pessoa Márcia. que provavelmente não tem dinheiro. Só assim para concluir, Uhum. o interessante disso tudo é que a gente não percebe. E por isso que a gente olha discurso mesmo de pessoas negras que vão dizer, não, mas no Brasil não tem racismo. Eu não tenho uma experiência de racismo. Porque se eu for colocar, eu nunca fui xingada, eu nunca fui ofendida. Mas sabe aquele olhar quando você diz, eu sou uma professora titular da Universidade Federal Fluminense de Química?
Essa admiração é por quê? Ela não faz sentido se não for a questão racial. Se eu dissesse que eu cheguei na universidade para fazer faxina, esse O não aconteceria. Então, eu acho assim, é duro, mas chega uma hora, e eu estou te falando, eu também demorei a perceber isso, porque a gente vai se acostumando, a gente está naquele ambiente, a gente fala em brincadeira, e depois passa um tempo, você começa a perceber. Algumas pessoas dizem, mas agora tudo é racismo. Não, não é agora, sempre foi. É que a gente não falava sobre isso e não reconhecia como sendo. Então, o racismo estrutural, que é um conceito cunhado por Silvio Almeida, ele é o mais perverso que existe, porque ele é invisível. É isso. Bem, gente, só para fechar, agora a Kézia, que já está com a mãozinha levantada há um tempo. Kézia, por favor. Boa noite, pessoal. Parabéns, professora, pela O sua áudio fala. está um pouco baixo aqui. Aí, vê se o microfone, será? Melhorou agora, professor? Agora foi, perfeito. Ah, tá. Não, que bom. Boa noite a todos. Professora, muito boa sua fala, parabéns. Estou muito feliz aqui por ter a oportunidade e a honra, né, de estar presente em uma palestra Obrigada. da senhora. É extremamente importante a gente discutir sobre essa questão da visão que a gente tem de ciência e também de quem é que produz a ciência, né? Porque automaticamente, quando a gente fala sobre ciência, sobre cientistas, vem mesmo essa imagem, né, de um homem branco, de um homem mais velho, e é exatamente essa imagem que alguns professores, né, não vou generalizar, nos passam quando a gente está lá no ensino médio, né, estudando sobre a ciência química, a ciência da física e entre outras. Então, assim, é muito bom a gente ter palestras como essa para ver o quanto às vezes a gente tem alguns pensamentos e conceitos, tanto racistas quanto em questão de gênero também, né? Como que eu posso dizer, essa diferença, né, que a gente faz, às vezes, ao menos sem perceber, né? Como a professora disse aí, em questão de olhar para a pessoa mesmo, né, de uma forma assim que vai fazer com que ela fique constrangida. Achei muito interessante também quando a professora citou sobre a questão social, porque é algo que a gente precisa se atentar, sim, enquanto formandos, né? A gente está se formando para ser professores. O nosso curso tem uma formação como licenciando. Então, quando a gente for, por exemplo, fazer alguma atividade que a pessoa ela tenha que dar algum valor, alguma quantia, a gente tem que se atentar a essa questão social, porque não é todo mundo que tem a mesma condição social que o outro tem. Né? A questão também de o professor olhar, né? Acho até engraçado falar sobre isso, engraçado de uma forma preocupante, claro. Acho engraçado o professor olhar para um aluno e ele achar que ele tem esse poder de detectar quem vai aprender mais ou menos, né? Porque isso é algo que não deveria acontecer jamais, né? Eu já tive algumas dificuldades quando eu iniciei a minha graduação, tanto na minha família, as pessoas elas me apedrejaram e falavam assim: como assim, Kézia? Você vai fazer uma faculdade de licenciatura, você vai dar aula? Para que você quer dar aula, né? Então eu fui muito apedrejada, mas eu não poderia ter escolhido o curso melhor. Química não é fácil, eu tive muita dificuldade no ensino médio em química, mas como a aluna ou falou ontem, né? Ela teve um professor que acreditou nela e o meu professor ele acreditou em mim. Uma aluna não, uma professora. O meu professor acreditou em mim mesmo eu tirando um zero numa prova de química. E hoje eu tô fazendo o quê? Tô fazendo química, né? E gosto muito. Gostei muito da fala do professor Daniel também. Muito interessante. Estou muito feliz por estar participando da Semana Virtual de Química. Isso é um evento muito enriquecedor aqui para a nossa universidade e para todos nós que estamos aqui, né, discentes. E mais uma vez, professora, parabéns e seja sempre bem-vinda aqui conosco, hein? Obrigada, Kézia. E sucesso para você como professora, que eu acho que você está aí no caminho mesmo de quem quer se preocupar mais do que ensinar só um monte de conceitos